Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato? Tudo bom? Bom. Vamos lá, então. Se liga. A gente vai dar continuidade aqui ao assunto chegada dos europeus à América, beleza? Que vai ajudar vocês a resolver algumas questões da apostila, da próxima apostila que você precisa entregar. Não vai esquecer de pegar e entregar aí, ô cabeça gorda. Pelo amor de Deus aí, se não me engano, ó, dia 18 e 19 tem que devolver isso. E são só esses dias, hein? Então, moleza, fosse facinho. Prestou um pouquinho de atenção nessa aula, nas aulas, já era. E hoje a aula até é bem mais tranquila, mais suave, beleza? Então vamos lá. Enquanto isso, eu vou pedir para que vocês peguem, por gentileza, aí, o livro na página 134, que a gente vai precisar dar só uma olhadinha em algumas imagens, a página 134, 135, 136 e 139. Firmeza? Tudo bem? Bora lá. Então é o seguinte, não esqueça, por favor, de colocar seu nome, sobrenome, sua turma nos comentários do grupo do Facebook. Não é para colocar no YouTube. Firmeza? E é nóis. Então vamos lá. Meus senhoras, a gente está falando aqui então sobre a chegada dos europeus à América, beleza? E aí vem um questionamento, né? Quando você fala dos europeus chegando na América, portugueses, espanhóis, vamos lembrar que eles chegaram aqui querendo, na verdade, chegar às Índias, então isso já tem que ser considerado, beleza? E nessa busca por especiarias, eles vão acabar encontrando a América e também vão encontrar parte da África, o resto da África, Ásia, a parte mais oriental da Ásia, né, chegando até o Japão, os portugueses, vão perceber depois de um tempo que isso aqui não eram as Índias, e começam a explorar, beleza? Portugal e Espanha, então, vão dividir o território entre si através de um acordo, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária que vai dividir entre a Espanha e Portugal as terras que eles estão descobrindo. Firmeza? Mas aí vem um questionamento, né? Chegando aqui na América, esses europeus, eles vão descobrir a América? Mas a América já tinha gente. Eles vão encontrar a América? A América já tinha sido encontrada, talvez, não sei. Eles vão invadir a América? Mas eles fizeram amizade com alguns indígenas. Então, ninguém invade um local onde você é bem recebido. Será? O que eu estou tentando fazer com os senhores é confundir um pouquinho mesmo. Para você, quando os europeus chegaram aqui na América, para você foi um encontro entre dois povos, entre diversos povos? Foi uma invasão? Ou foi uma descoberta? A chegada dos europeus à América foi um encontro, uma invasão ou uma descoberta para você? Você pode falar qualquer uma. Eu acho que foi encontro, acho que foi invasão, acho que foi descoberta. Mas você vai ter que trocar ideia. Você vai ter que ter ideia para trocar. Você vai ter que ter argumento. Firmeza? Tudo bem? E a gente vai tentar melhorar um pouquinho o seu argumento com a aula de hoje, que é um pouquinho mais rápida, certo? A aula é mais curta. E aí, assim que acabar, eu vou já ficar aqui esperando algum tipo de dúvida, beleza? E aí, qualquer dúvida, pode colocar no comentário, eu estarei aqui esperando ansiosamente. Mesa total? É nóis. Vamos lá, então. Meus senhores, vamos começar. Pau no gato, tio. Então, beleza. Os europeus chegam aqui, beleza, trombam os indígenas, vocês devem ter visto o estranhamento. Vamos lembrar que houve estranhamento tanto dos europeus quanto dos indígenas, beleza? Imagina, o indígena olha aquele cara chegando numa embarcação enorme, parecia uma nave, beleza? Cheio de roupa, cor branca, pelo na cara, um monte de coisa esquisita. E o europeu também fala, mano, esses caras aí tudo 13. Então houve um estranhamento mútuo. Para os indígenas, os europeus eram um monstro muito feio, pelo amor de Deus. E para os europeus, os indígenas também falaram, esses caras são esquisitos demais. Então, o estranhamento mútuo vai gerar uma repulsa no começo, os dois vão se estranhar. Mas nas tentativas de comunicação, os europeus são um pouquinho mais ligeiros. Por quê? Os indígenas vão receber bem,
beleza? Apesar do estranhamento, eles vão receber, vão trocar ideia, vão tentar saber, são curiosos, vão saber de onde vem, o que é. A língua é um problema sério, eles vão primeiramente só se comunicar através de mímicas, eles vão começando a perceber alguns sons e aí eles acabam conseguindo desenvolver, algumas pessoas conseguem desenvolver uma comunicação ainda primitiva, mas uma hora, tanto europeus quanto indígenas, um vai aprender a língua do outro, beleza? Tá. A gente vai falar um pouquinho agora, principalmente, sobre a questão dos espanhóis, beleza? Como os espanhóis vão tratar os indígenas que eles encontram. Os espanhóis encontram 3 civilizações, certo? Maias, astecas e incas. Só que tem uma questão. Maias e astecas já estavam em um problema de um conflito, vamos dizer assim. Os astecas tinham o hábito de conquistar outros povos, beleza? E aí os astecas conquistavam outros povos e obrigavam esses povos a pagar impostos. E os maias era um desses povos que estavam sendo conquistados pelos astecas e tinham que pagar impostos. Beleza? Tudo bem? Inclusive tem um livro, ó, eu loucão, tem um filme bastante interessante, o Apocalipto, que fala sobre essa conquista astecas dos povos maias, certo? Os maias vão começar a ser conquistados pelos astecas, vários povos, várias cidades, e aí eles vão precisar fugir, procurar outro local, e os astecas capturavam esses povos menores para cobrar impostos, ou para escravizá-los, ou ainda para sacrificá-los, beleza? Havia sim um sacrifício na religião asteca. Eles matavam pessoas e ofereciam aos deuses seu coração, beleza? Beleza, mas isso aí não é o que a gente vai falar agora. E quando os europeus chegaram aqui, então, os maias já estavam em processo de desaparecimento porque eles estavam sendo conquistados pelos astecas. Então, os espanhóis vão encontrar mais os astecas e os incas, beleza? E quando eles encontram os astecas na América Central, o cara que vai ser mandado pela coroa espanhola para começar a tentar explorar, perceber o que tinha aqui para enriquecer a Espanha, esse cara ele é muito ligeiro. Por quê? Porque ele vai começar a observar que os astecas tinham muitos inimigos. Como eles conquistavam outros povos, muitos povos ali da América Central não gostavam dos astecas. E aí os espanhóis sacam isso. Ó. Bom, eu vou vir aqui numa terra que eu não conheço, beleza? Olha o que o espanhol pensa. Eu venho para uma terra que eu não conheço, não consigo trazer um exército grande, mas se eu me aliar aos inimigos dos astecas, eu vou ter um exército maior e vou ter gente que vai me ajudar a conhecer melhor o território, beleza? Ou a cultura deles, beleza. E aí, meus senhores, os espanhóis, então, liderados por um cara chamado Hernán Cortés, certo? Eles vão dominar os astecas. Primeiro, os espanhóis se fazem de amigos, vão chegar, vão olhar, vão perceber. Quando eles percebem que os astecas tinham uma grande produção econômica e que tinham, em grande quantidade, ouro, tinha bastante ouro, que essa era a pegada, lembra? Os caras queriam riquezas. Os espanhóis, então, ao invés de querer negociar, eles vão falar, mano, vamos catar logo esse ouro pra gente. E só tem uma forma, né? É aguentando mesmo, meter nas quadradas. Eles vão roubar. Para roubar, é preciso usar violência. E aí, os astecas, então, liderados por esse cara chamado Hernán Cortés, vão tentar conquistar os astecas. Lembrando que os espanhóis vão ter ajuda dos povos que eram inimigos dos astecas. Beleza? Tudo bem? E ó, é uma chacina. É muito complicado, beleza? Se você der uma olhada aqui na sua página 135, você vai perceber a diferença entre armas de espanhóis e as armas dos indígenas, beleza? E aí vem uma pergunta muito interessante, eu acho, né? Como que, mesmo os espanhóis tendo a ajuda de alguns indígenas, de algumas tribos, conseguiram vencer milhões ou milhares de astecas que estavam aqui? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque ainda que houvesse uma diferença de armas, era muita gente, muito indígena a mais, certo? Tudo bem?
Bom, a questão é, o Hernán Cortés ele consegue sim conquistar, ele consegue dominar os astecas, beleza? De forma muito violenta, tudo bem? Ele vai fazer questão, por exemplo, em uma determinada ação de cercar todo o pátio onde estava havendo um culto religioso, e o imperador asteca era considerado uma entidade divina, certo? Quase um deus. E aí, esse imperador asteca chamado Montezuma recebeu os espanhóis, estava fazendo uma oferenda, uma festa, digamos assim, para os espanhóis, certo? Um monte de gente vendo. Os espanhóis então cercam esse espaço e o Hernán Cortés então, para amedrontar a população, fala o seguinte, ó, pega o imperador asteca, o Montezuma, degola ele na frente de todo mundo e expõe para a população, falando, ó o que eu fiz com o seu Deus, olha o que eu vou fazer, imagina o que eu vou fazer com vocês. A população então maluca sai correndo desesperada, mas aí como o pátio religioso estava cercado, os soldados espanhóis vão começar a matar como se estivesse matando formiga, beleza? Há uma carnificina enorme. Então os espanhóis vão usar uma violência enorme, vão usar cachorros, vão usar as armas de fogo que eles já tinham, o cavalo, que era um animal grande que não tinha, os astecas não tinham conhecimento desse animal, que assusta o cavalo, imagina, o cavalo grandão, e os espanhóis vieram preparados para a guerra, beleza? Na maldade mesmo. Os astecas não esperavam isso. Depois os astecas vão resistir, é claro. E é uma coisa que a gente tem que falar. Os astecas e os incas, aliás, todos os indígenas, eles não vão aceitar isso de forma pacífica. Eles vão o tempo todo, de alguma forma, resistir. Seja brigando, seja fugindo, ou seja, não fazendo o que os europeus queriam. Claro que eles sofriam castigo por causa disso, beleza? Bom, os astecas então foram dominados por um cara chamado Hernán Cortés. E a Espanha, quando descobre que mais ao sul, na região onde hoje é o Peru, Bolívia, você tem Colômbia também, que mais ao sul tem um povo, o povo Inca, que também é desenvolvido, que também mexe com ouro, prata, bronze, quando os espanhóis descobrem isso, ele manda um outro cara, certo? Chamado Fernando Pizarro. Você não tem que gravar nome de nada, hein, ô cabeça. O Fernando Pizarro ele vai fazer a mesma coisa com os incas. O que o Cortés fez com os astecas, o Pizarro vai fazer com os incas, beleza? Os incas que viviam na montanha, mas já tinham uma sociedade bem desenvolvida, organizada e tinham sim contato com ouro, metais preciosos. Só que os incas também agiam da mesma forma que os astecas. Como assim? Eles também conquistavam outros povos. E aí você tá ligado, né? Se ele conquistava outros povos, às vezes era na guerra. Então os incas tinham alguns inimigos. E aí o Pizarro vai usar a mesma tática do Cortés. Ele vai então se aproximar dos inimigos, daqueles indígenas que não gostavam dos incas, porque os incas tinham dominado eles, e aí ele vai usar esses indígenas como um exército próprio, beleza? Vamos lembrar que muitas vezes os europeus usaram alguns grupos indígenas como aliados na guerra, e depois que a guerra acabava, os europeus eliminavam seus parceiros, beleza? Então, ele matava dois coelhos numa paulada só, né? Então, usava a força dos indígenas e depois que ele tinha atingido seu objetivo, ele eliminava os seus aliados, que já estavam enfraquecidos porque tinham participado da guerra, beleza? O Fernando Pizarro, então, vai conseguir dominar os incas, beleza? Tudo bem? De forma muito violenta. Mas a pergunta ainda não foi respondida. Como que os indígenas conseguem perder, mesmo sendo muito mais, meu chapa? Alguns fatores ajudam, beleza? E aí eu vou pedir para você abrir na página 139, beleza? Os indígenas nunca vão se entregar, eles vão lutar o tempo todo, mas algumas coisas vão acabar prejudicando, principalmente as doenças trazidas pelos europeus. Os indígenas não tinham defesa no organismo contra doenças simples, uma gripe, uma varíola, uma rubéola, um sarampo, que é o que vocês estão vendo aí, ó, na página 139, beleza?
Se você dá uma analisada na imagem da página 139, você vai ver duas imagens de pessoas cheias de pintas, certo? Grandes pelo corpo. Provavelmente são indígenas que estão infectados pela doença varíola. A varíola já não matava na Europa, beleza? De certa forma, a população tinha criado uma resistência, tinha anticorpos para isso. Mas os indígenas não. E aí, uma doença boba acaba matando centenas de milhares de indígenas, beleza? Eu falei de uma, mas são várias doenças. Claro que também tem doenças que os espanhóis acabam não tendo defesa, mas como os espanhóis os europeus já tinham contato com outras culturas ali dentro da Europa, eles tinham um sistema imunológico com mais anticorpos, eles tinham contato com outras doenças. Os indígenas não, eles estavam isolados aqui. Então, isso vai ser um problema, as doenças vão matar demais. Outro fator também que vai ajudar os europeus a eliminarem bastante os indígenas é que eles vão ser muito espertos e vão perceber que existem tribos indígenas que não eram muito amigas. E eles vão então se aproveitar dessas inimizades para alimentar essas rivalidades e que os indígenas se matassem. Então é aquela história, eu vou armar uma tribo para que ela vá lá e elimine o seu inimigo, e aí depois eu elimino só um em vez de bater em dois, beleza? Então é uma coisa bem perspicaz, até maldosa dos europeus, onde eles vão se aproveitar, eles vão perceber que existiam rivalidades entre os indígenas e eles vão usar essas rivalidades a seu favor para ir eliminando seus adversários, seus inimigos, beleza? Tudo bem? Então, doenças, perceber as rivalidades e alimentar essas rivalidades, usar as rivalidades a seu favor. A diferença de tecnologia, as armas de fogo assustavam demais os indígenas, imagina, o cara olha uma arma lançando metal, explode, sai fumaça, sai fogo e lança metal. Tem uma fala indígena que é bem engraçada, se não fosse trágica, que ele falava, olha, como é que esses caras prendem um deus do fogo dentro daquele pedaço de cano ali? Porque ele tá falando de uma arma, né? Quando a arma de fogo atira, ela solta uma faísca, uma chama, pá, explode. E aí os indígenas acreditavam no deus do fogo. E o cara tá lá preso dentro da arma. Então, diferença de armas, as doenças, usar as rivalidades a seu favor, beleza? O cavalo também. Bom, o cavalo vai assustar. Não é um fator determinante, mas é uma coisa que assusta. A cavalaria vai assustar demais os indígenas nas guerras. E o que a gente sabe também, que ajudou muito, é que os espanhóis acabaram estudando os indígenas, vamos dizer assim. Eles conheciam os indígenas mais do que os indígenas conheciam os europeus. E aí isso, conhecimento é uma coisa que ajuda demais a você ganhar algumas guerras. Conhecer o seu adversário é muito importante, beleza? Tudo bem? Por isso que a gente pede tanto para que vocês estudem, para que vocês tenham conhecimento. Porque ter conhecimento faz com que vocês não sejam dominados, que vocês não sejam manipulados, para que vocês não sejam enganados, como a gente tem sido durante alguns séculos. Não é de agora, não. É muito tempo, beleza? Continua hoje. Bom, o que a gente não pode esquecer disso tudo é que a violência que os europeus exerceram sobre os indígenas americanos é grande. Eles vão se utilizar de diversas formas, certo? As doenças que eles trazem, mesmo sem querer, vão matar muito, beleza? Eles vão, inclusive, utilizar corpos infectados, né, de indígenas que morreram doentes. Eles pegavam essas pessoas mortas doentes e lançavam para dentro de tribos para que elas infectassem outros povos, beleza? Meio macabro. Mas que os indígenas nunca vão aceitar isso de forma pacífica. Fugir é uma forma de resistência, certo? Eles vão lutar também muito. E alguns indígenas vão até chegar ao cúmulo de tirarem a própria vida. É uma forma de resistência. Não é a melhor forma, claro, nunca.
mas alguns indígenas preferiam não serem escravizados, tirando a própria vida. Beleza? Tudo bem? Bom, com isso os espanhóis então vão dominar astecas e incas, que são as maiores civilizações da América espanhola. Beleza? E aí começa a exploração. Vão explorar bastante os indígenas. Como que eles vão explorar? Isso são cenas de um próximo capítulo. Beleza? Então, o de hoje a gente já conversou. Firmeza? Senhoras, senhores, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Marília. Não sai de casa que ainda não acabou não, cabeça gorda. O pau tá comendo solto, tá chegando aqui no interior com força, hein? E se precisar sair para comprar uma pizza de 10, mete uma máscara nessa carinha bonita. Firmeza? É nóis, vagabundo. Fui. Abraço.